Meu nome é Karina Alvarenga, eu sou endocrinologista e faço parte do time Diabetes Sem Curvas. Se você ainda não curtiu as nossas redes sociais, aproveite para fazer isso e convide mais docinhos. Vamos compartilhar experiências e dividir conhecimentos. Hoje nós vamos falar sobre diabetes e gestação. Tenho diabetes. Engravidar ou não engravidar? Eis a questão. Você tem diabetes e gostaria de engravidar? Gostaria de ser mãe? Já conversou isso com o seu endocrinologista? Você sabe como se preparar para uma gravidez? E se é que é necessário um preparo? Sabe dos riscos e como lidar com eles? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo. E eu espero que vocês gostem. Esse é apenas um vídeo. Eu tenho vivenciado algumas historinhas bem marcantes na questão diabetes e gestação. E algumas que me deixam um tanto perplexa, até mesmo às vezes revoltada. E eu pretendo compartilhar com vocês para que possam se identificar ou desmitificar, tirar os mitos, os rótulos que muito se coloca no quesito diabetes e gestação. Eu vou contar algumas historinhas que me emocionaram, e outras que me chocaram. E depois de todo o nossa interatividade, o nosso compartilhamento, vamos saber o que é verdade em relação a diabetes e gravidez. Se você quer contar para nós do Diabetes Sem Curvas a sua historinha para que possamos compartilhar experiências sem expor o seu nome, você pode enviar para nós no nosso e-mail. Nosso e-mail é diabetessemcurvas@gmail.com. Eu vou pedir o pessoal do marketing para disponibilizar o e-mail para vocês aqui embaixo, ou no texto, ou nos comentários, ou na bio. Envie a sua experiência e vamos tirar as suas dúvidas, compartilhar algo que foi doloroso, que foi importante, que foi maravilhoso para você. Vamos dividir o amor. O amor é a única coisa que quanto mais a gente divide, mais se multiplica. A vivência mais chocante e marcante que eu vivi, talvez tenha sido a de uma querida paciente que eu atendia no SUS. Por eu não estar mais atendendo, eu não era concursada, né? Então eu não a vejo mais. Mas eu espero que ela esteja me ouvindo. Jamais direi nomes, porque eu preservo muito a ética e a identidade. Mas eu tenho certeza que ela vai ouvir essa história e se identificar. Foi uma vivência dramática, chocante, né? Ela era aquele tipo de paciente com comportamento muito disciplinado, muito interessada em aprender as coisas, em estudar sobre diabetes, sobre como poderia se cuidar. São os pacientes que todo médico gostaria de ter, porque quando alguém se interessa em aprender, se interessa no autocuidado, no autogerenciamento, isso motiva o médico. Fala-se muito em como nós devemos motivar o paciente diabético. E eu gostaria de fazer um curso de como motivar os médicos a se interessarem pelo problema do paciente, principalmente como me manter motivada quando os pacientes não querem aprender, quando eles não querem fazer o que precisa ser feito. Enfim, como vencer essa barreira da inércia do paciente, né? Nós temos a inércia terapêutica, que é quando o médico não se move para fazer algo, né? Acho que vocês já perceberam que eu e a Tassi nos movemos até demais, né, gente? Esqueceram de dar os nossos remedinhos, entendeu? Nós realmente queremos resolver o problema do mundo. É mais ou menos assim, sabe? Precisamos fazer terapia para nos acalmar,
ver que somos impotentes, vulneráveis, mas apesar disso tudo, nós nos interessamos em diminuir a dor do próximo, em levar o conhecimento, dividir, compartilhar vivências e aprender ensinando. Mas alguns profissionais de saúde ainda estão na inércia terapêutica, que é aquele estado onde o paciente diabético está com a glicemia alterada e o profissional não ajusta a insulina. O profissional não coloca medicamentos, não faz nada e só diz: melhora a dieta, faz aí uma atividade física que vai ficar tudo bem. Essa é a nossa inércia terapêutica e os congressos se empenham muito em discutir isso e mudar essa postura, porque cada momento perdido no controle do diabetes é perdido, não volta. Não podemos perder tempo. Tempo é vida, tempo é qualidade de vida. Mas temos também o paciente que fica na inércia e deveríamos falar mais sobre esse assunto. É aquele paciente que não quer mudar por algum motivo. São tantas as razões, primeiro que dá trabalho, fala sério. Mudar requer esforço e trabalho. Trabalho interno nas nossas emoções e trabalho externo, força, dedicação, disciplina. Assim, muitas vezes o paciente diabético não quer mudar porque não saiu do estado de preguiça. Galera, preguiça é pecado. Lembra disso, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, inércia é uma coisa que nós devemos vencer a qualquer preço, seja do profissional de saúde, seja do próprio paciente. Voltando à nossa historinha da minha pacientezinha querida, que eu tô com saudade, muitas saudades dela. Eu espero que ela esteja nos ouvindo, né? Me manda aí um oi no direct. Fala que tá com a saudade da doutora também. Ela veio de uma cidade grande, gente, que eu não vou falar o nome para não identificar a identidade dela. E veio grávida, tendo diabetes tipo 1 há muitos anos. Apesar dela se cuidar muito, fazia várias pontas de dedo ao dia, contava carboidrato pesando os alimentos bem corretamente, sabe? Aquela contagem que dá gosto de ver. Ela foi em um médico da cidade grande e o mesmo, apesar de ser um endocrinologista de uma grande universidade, de uma instituição realmente de peso em termos de ciência. Eu faço cursos nessa universidade, ou seja, não deve ser por falta de conhecimento. Pode ser até porque ele não estava bem no dia a dia, né? Ou porque alguém da família dele tinha passado por uma situação parecida e ele fez aquela transferência. Ah, se a minha tia passou, se a minha filha passou, eu vou passar, você vai passar. Enfim, médicos também são seres humanos e erram. Às vezes, as nossas emoções estão acima da nossa capacidade de auxiliar consciência. Nós somos falhos. E a medicina é uma arte de verdades transitórias. Ou seja, o que é verdade hoje pode não ser em um amanhã próximo. Por isso, sigo o que as minhas mentoras, as minhas antigas chefes de residência me diziam. Karina, é muito importante que você vá a congresso e mantenha-se atualizada. Eu formei e fiz residência na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e sou muito grata às minhas mestres. Mas enfim, imaginem na cabecinha de vocês a cena. A paciente chega para uma consulta com um endocrinologista, mostra os exames, diz que tem diabetes mellitus tipo 1, de longa data, mostra todas as anotações da glicemia. Ela é do tempo que não tinha gráfico, gente. Ela fazia as tabelas à mão mesmo, como dizem, ela era do tipo raiz, né? O tipo raiz de diabetes tipo 1, de diabético tipo 1. Aquele que faz contagem com manual, com calculadora, sem aplicativo e que não tinha gráficos impressos. Mas todas as glicemias eram anotadas à mão, imagina. E ainda coloria
com canetinha marca-texto, sabe? Aquelas glicemias que estavam discretamente alteradas. Mas as tabelas dela eram impecáveis de controle glicêmico. Ela realmente se dedicava. Só que o diabético tipo 1 de longa data é difícil, não é impossível, mas na maioria das vezes a glicemia oscila mesmo. E ela mostrou as tabelas, que eu chamava de magníficas, dava vontade de pendurar num quadro, expor e dizer para todo mundo, pelo amor de Deus, fiquem assim, olha que lindo. E ela disse pro doutor, né? Eu não programei, mas eu estou gestando, descobri há poucos dias. Eu comecei a ter enjoos, percebi que não estava correto. E o meu antigo médico tinha dito que eu não podia usar anticoncepcional. Assim, eu simplesmente fazia tabelinha, usava preservativo, mas algo não saiu correto e eu engravidei. Eu sonho ser mãe. Essa criança já é desejada, mas eu estou com medo porque eu nunca tinha conversado com o senhor sobre a possibilidade de engravidar. E agora, o que eu faço? Acreditem, o médico disse para ela, eu te aconselho a abortar. Ela ficou tão chocada quanto eu quando ouvi a história. E imagino que vocês também devem estar chocados, certo? Primeiro que falar em aborto é a mesma coisa que falar em homicídio. Só que quando nós estamos dentro de um útero, não temos um advogado para lutar pela nossa vida. Não temos um telefone para chamar a polícia e dizer, estão ameaçando a minha vida. Imagina você, dentro do útero, vendo alguém atentar contra o seu nascimento, contra a sua geração, a sua formação, e não ter recursos para clamar por ajuda. É assim que um feto deve se sentir, por não poder pedir ajuda, gente. Eu acredito que deveria ter um órgão para defender esses fetos de pessoas que falam em aborto. E é claro que eu não vou fazer abordagens políticas, religiosas, isso é apenas o que o meu coração sente. Eu acredito que o feto sente, o feto ouve, o feto é vida. E mesmo que fosse um feto mal formado, eu acho que ele precisa ser desejado e precisa sentir o amor dos pais. Mas isso é um sentimento meu e eu respeito o pensamento de vocês. Agora, se coloquem no lugar dela, uma docinho de longa data, com o sonho de ser mãe. Pela correria da vida e profissão, nós mulheres temos deixado para sermos mães mais tardiamente do que antes. E quando ela engravida, o médico diz que precisa abortar. Gente, eu fiquei tão indignada. Pior que nesse dia eu não consegui manter a calma, a ética. Eu poderia ter dito apenas, minha opinião é diferente. Mas eu fiquei tão indignada. Ficou escrito na minha cara. Imagina! Jamais! Né? Realmente o médico disse isso, porque ela tinha uma creatinina, um exame do rim, um pouco aumentado. Seria aí uma insuficiência renal grau 1. E nós sabemos que as complicações do diabetes podem evoluir durante uma gravidez, porque os hormônios da gestação fazem uma bagunça na glicemia dos diabéticos. Se você já teve um bebê sendo diabético, você pode dividir conosco como é que foi. Como você se sentiu, como evoluiu a sua gestação. Mas mesmo que os desfechos de uma gestação possam não ser os melhores, eu não recomendaria um aborto pela possibilidade de uma complicação surgir ou evoluir. Eu fui sincera com ela. Eu disse, sim, sua insuficiência renal pode evoluir de forma ruim. Podemos até mesmo ter que fazer uma hemodiálise se nós levarmos essa gestação à frente. Mas eu conheço o seu perfil, a sua personalidade disciplinada. E sabendo que você vai se cuidar ainda mais porque existe uma criança, eu posso te dizer
que também pode dar tudo certo. Só vivenciando é que vamos saber. Você vai precisar de um psicólogo para tentar controlar os medos e ansiedades que já são normais em uma gestação sem diabetes. Imagina em um paciente diabético com insuficiência renal grau 1, sabendo que pode evoluir de forma ruim durante o curso da gravidez. Então, vamos precisar de um suporte multidisciplinar. Nutricionista, atividade física, padrão alimentar. Não sei a experiência de vocês, mas no consultório eu observo que os pacientes que têm um padrão alimentar, que comem de forma mais regular, em horários regulares, os alimentos mais ou menos iguais, não diferenciam muito a quantidade de carboidrato em cada refeição. Por exemplo, no almoço eu como sempre 40 gramas de carboidrato. Esses controlam melhor do que aqueles que um dia come 40, um dia 20, outro dia faz low carb, o outro dia 70. Esses que variam muito o ritmo alimentar, o padrão, eles têm uma dificuldade maior de controlar a glicemia, principalmente se a quantidade de carboidrato por refeição for grande. Mas essa paciente, ela já tinha uma dieta meio que monótona. Ela variava a qualidade dos legumes, das verduras, da proteína, mas a quantidade, os horários eram meio padrões. Ela usava a insulina glardina com aspartate. E depois da nossa conversa, que fortaleceu a vontade dela de ser mãe, eu perguntei: o que você está pronta para enfrentar? Se a evolução do rim for ruim, você dá conta de enfrentar o problema pelo desejo de ser mãe? E ela disse: sim, doutora, eu estou pronta e confio em Deus. Deus está me dizendo que vai dar tudo certo. Depois dessa conversa, nós acompanhamos a gestação. Ela tinha meu celular, me ligava todos os dias para fazer ajustes. Quando achávamos que a dose de insulina estava legal, a gente parava alguns dias, né? Ficávamos alguns dias sem nos falar. Vocês vão ver que a glicose varia muito de acordo com o trimestre de gestação. Então, no primeiro trimestre nós temos que fazer ajustes, depois parece que no segundo trimestre dá uma calmaria, uma trégua, depois no terceiro trimestre volta a tirar a nossa paz. E claro que isso varia de uma pessoa para outra, mas é mais ou menos assim. Bom, como foi o desfecho dessa gestação? Essa paciente não teve apenas um filhinho, mas vieram 2 menininhos lindos e saudáveis em gestações diferentes. A função do rim piorou um pouquinho, o parto do primeiro filhinho adiantou um pouco, ficamos meio apreensivas, ela teve um descolamento de placenta, teve que internar e nós ficamos orando, né? Cada uma ali no seu cantinho, não sei nem se ela sabe o quanto que eu orei fervorosamente por ela, com muito carinho. Mas, gente, deu tudo certo. Hoje, infelizmente, nós duas não temos mais contato, porque eu saí do Centro Viva a Vida. Mas eu tenho certeza que deve estar tudo bem. Foi lindo, foi maravilhoso. E aí vem a nossa primeira dúvida que os docinhos trazem para o consultório. A pergunta que fica é: eu tenho diabetes, eu posso engravidar? Vocês têm essa dúvida? Se pode ou não engravidar? Então vamos lá. Sim, você pode realizar o seu sonho de doar amor a uma criança gerada por você no seu ventre. Entretanto, isso vai demandar esforço, dedicação, responsabilidade, disciplina. O seu sonho vai precisar ser planejado com detalhes, preparado muitos meses antes de ser realizado. Essa preparação, ela não é só para quem tem diabetes, mas todas as mulheres precisam se preparar para engravidar. Hoje a gente estuda muito a epigenética. Falando de forma simples,
nós temos genes que determinam doença e saúde. Mas as nossas escolhas são capazes de atuar nessa genética e modificar esses genes de forma a estarem mais ou menos saudáveis. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho a genética da obesidade, mas eu me promovo uma vida ativa, de muita atividade física, esporte, minha casa é saudável. Com essa vida, a minha genética da obesidade pode ficar adormecida, porque eu acordei os genes bons através de um processo chamado metilação. Esses genes bons vão me promover um corpo saudável, sem ganho de peso. A epigenética na gravidez funciona assim. Se os pais fumam, bebem, comem de forma irregular, pouco saudável, ou seja, se fazem escolhas ruins de uma rotina sem qualidade de vida, com muito estresse, sedentarismo, fast food, eles vão acordar os genes ruins. Esses genes ruins que serão gerados são genes que causam doenças como obesidade, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer. Esses genes vão passar para os gametas, para o óvulo e espermatozoide, que vão gerar um filho que recebeu as características dessas doenças. Quando essa criança se tornar um adulto, há uma chance muito maior dela ficar doente pela genética que recebeu dos pais. Claro que eles podem mudar esse cenário se fizerem boas escolhas e acordarem os genes bons. Mas normalmente nós aprendemos com os nossos pais os hábitos, repetimos as histórias. Normalmente é assim. Ou seja, não quer dizer que eu não possa fazer escolhas diferentes, certo? Um dado interessante, docinhos, é que apenas 50% das gestações em diabéticas são planejadas. E a gente sabe que a partir da adolescência ou da primeira menstruação, os endocrinologistas, os ginecologistas deveriam abordar o tema gestação com seus pacientes. É um momento oportuno para tirar dúvidas sobre educação e sexualidade, mas o mais importante é deixar a mensagem: gravidez e diabetes é possível e necessita cuidados e planejamento prévio. Nós devemos evitar ao máximo uma gestação não planejada. Sim, diabetes complica a gravidez, gravidez complica o diabetes. Mas podemos ser atuantes, predizer, prevenir complicações. Precisamos confiar nas nossas possibilidades, nas nossas potencialidades e ter uma equipe de saúde preparada para nos conduzir, nos dando informações adequadas a respeito das opções terapêuticas e nos deixando fazer as nossas próprias escolhas diante das nossas vivências. Ou seja, dividindo conosco a responsabilidade, mas respeitando as nossas decisões, ou melhor, as decisões de vocês. O jeito certo é o seu jeito. Não devemos perder nunca a nossa fé, a nossa esperança, mas também não devemos deixar tudo nas mãos de Deus. Deus cuida. Precisamos nos esforçar, fazer o nosso melhor. E ainda é importante lembrar que a função de todos os órgãos devem ser verificadas antes de uma gravidez. Assim, é importante ir ao oftalmologista, olhar o fundo do olho para saber como está a retina, uma avaliação cardiológica para nos dar segurança, avaliar a função renal para poder predizer os problemas que podem ocorrer. Tudo vem da responsabilidade, dedicação e amor.
Tem muito mais coisas para a gente falar, para a gente conversar, mas o Insta nos limitou o tempo, assim nós vamos dividir o assunto em vídeos posteriores. Assistam as cenas dos próximos capítulos, mas divida conosco o que esse vídeo tocou e transformou em você. O Diabetes Sem Curvas existe para você e por você. Vocês viram que eu mudei um pouquinho o cenário, porque eu acredito que o assunto gestação merece o aconchego. Sabe aquela coisa da casa da avó, do colinho da mãe? Sabe aquela coisa do parceiro tá ali do seu lado? Ainda vou contar essa história para vocês. São muitas emoções, gente. Caminhar ao lado de vocês, ajudar cada um de vocês a realizar esse sonho de ter uma criança, de ser mãe. Eu costumo cobrar das minhas pacientes. Vocês ganham moleque? Esquece de mim. Não me manda nem foto. Eu fico brava. Aí, ultimamente, eu tenho recebido fotinhos de todos os bebês que eu ajudo a virem ao mundo sem complicações, dos bebezinhos que são também parte dos meus sonhos. Vocês são parte dos meus sonhos. Por isso eu tô aqui, por isso eu topei esse projeto com a Tassi, né, com a doutora Tassiana, que é uma professora maravilhosa, uma endocrinologista fantástica, sem palavras. Quem é paciente dela sabe disso. Eu espero que vocês compartilhem conosco as historinhas de vocês. Mais uma vez, o nosso e-mail diabetessemcurvas@gmail.com. Você pode contar a sua história, não precisa mandar o seu nome não vai ser divulgado mesmo que você mande, porque nós somos muito preocupadas com o sigilo médico, com não expor vocês, né? E eu espero que a gente esteja contribuindo para a sua felicidade, para o seu crescimento, para o seu conhecimento e levando um pouco do nosso colinho, tá? Nós estaremos aqui com todo o aconchego do mundo, com todo carinho, amor, afeto e principalmente conhecimento. Nós estamos aqui para levar a vocês todas as grandes e maiores e mais atualizadas informações científicas. Até o próximo vídeo, até as próximas cenas dos próximos capítulos. Eu espero por vocês. Um abraço.